Fala galera, beleza? Serginho falando, sou o host aqui do canal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do canal 6 e Byte, tá bom? Antes de mais nada, se inscreva no canal, ative o sino para receber a notificação de novos episódios. E aí, Daniel, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? A gente tá vindo de gravação de estúdio, depois a gente volta pro online, vai pro estúdio, vai pro online. A nossa vida é essa, né? Como é que você tá? Tudo bem? Fala aí, galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, mais um episódio. Cara, tô ótimo, graças a Deus. A gente começa o ano com gravação no estúdio, aí volta pra gravação aqui, cada um na sua residência. A gente tem episódio que vai sair, que a gente visitou uma grande loja também, já vou deixar um spoilerzinho aqui pra esse episódio. Cara, acho que a gente teve um masterclass também, né, que a gente fez aqui também pra uma galera aqui super bacana. E, cara, acho que o ano aí tá voando, a gente já tá aí quase na metade do ano e a gente já fez bastante coisa, já produziu muito. Eu quero agradecer os mais de 600 inscritos. Hoje, na data da gravação aqui do episódio, a gente tá com 605 inscritos. E, cara, vamos pra cima que hoje, o episódio de hoje aqui, eu serei mais um ouvinte, porque o tema vai ser super bacana. Boa. A gente até fala, né? Pô, 600 inscritos é pouco, mas são pessoas que realmente curtem, seguem, comentam lá o que a gente vem fazendo, né? Então, pode parecer pouco para muitas pessoas, pra gente é muito, porque a gente sabe que são pessoas reais ali que curtem e sempre tá interagindo com a gente. Pô, então, cara, fico feliz hoje que eu trouxe pessoas aqui que eu super admiro. Vou começar aqui pela Ingrid, puta parceiraça nossa aqui, já tá vai participar aqui desse papo aqui com a gente hoje. Já está envolvido em outros projetos que a gente está fazendo de meetups aqui presenciais. Seja bem-vinda, Ingrid. Como é que você está? Tudo bem? Oi, gente. Estou muito feliz de estar aqui. Queria agradecer o convite aí dos meninos. Eu sou Product Manager Sênior. Atualmente eu estou no Itaú. Tenho uma passagem aí já de 8 anos em produto, cuidando agora de um produto bem técnico que vai combinar com o que a gente está falando. E sou sempre empreendedora, empreendo desde os meus 15 anos aí. Atualmente eu tenho uma comunidade de pessoas de produto que chama Mágica. E crio conteúdo ali no LinkedIn, no Instagram agora também, TikTok, enfim, tô por aí e bem feliz que a gente vai bater esse papo hoje. Muito bom, Daniel? A Ingrid, cara, é hypada. Sabe aquela pessoa hypada? Você vai no LinkedIn, ela tá lá. Vai no meu feed do Instagram, ela tá lá também. Vou no TikTok, ela tá lá no meu feed. Então, cara, imagina, né? Todas as redes. Eu só não sei se ela está no X, porque eu não sou muito adepto ao X, né? Mas ela está em todas as redes que eu atuo, ela tá lá. O feed dela, eu não sei como ela tem tanto tempo de criar, tanto trabalhar, fazer mentoria, ter o produto dela e criar tanto conteúdo que ela cria. Eu não sei, acho que ela tem um clone aí, ela criou várias IAs aí pra fazer. Cara, Um clone de IA, né? boa, vamos apresentar a nossa convidada aqui, fazer uma apresentação rápida, porque eu quero que ela fale mais sobre ela. Ela é graduada em Tecnologia e Mídia Digital pela PUC São Paulo. Ela tem MBA em Marketing pela FGV. Cara, ela trabalhou em grandes empresas como Americanas.com, Rede TV, Vind, iFood, Log. Já empreendeu também e é autora do livro Gestão de Plataforma de API. Seja muito bem-vinda, Sheila. Tudo bem com você? Oi, gente, boa tarde. Tudo bem? E vocês? Nesse sabadão? Tudo ótimo. Sheila, para começar, eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua carreira, né? Eu sei que você teve a passagem ali por design, depois foi para produtos, empreendeu. Queria que você falasse um pouquinho, falasse uma breve síntese aqui da sua carreira para a galera. Bom, eu comecei quando eu ganhei um computador, aí eu comecei a fuçar, eu falei: "Gente, como como que faz site?", né. E aí eu comecei a mexer aprender HTML autodidata, assim. Aí eu falei: "Não, eu preciso aprender design". E aí eu fui aprender design também autodidata, aí eu falei: "Não, agora eu vou fazer um curso". Aí eu fiz um curso daqueles de, 2 dias, 3 dias, aí consegui fazer algumas coisas, aí eu consegui o primeiro emprego, e aí eu fui, trabalhando numa agenciazinha pequenininha, né, que na época quem trabalhava com site trabalhava em agência, né. Aí depois de alguns, sei lá, uns 2, 3 anos eu fui pra faculdade, aí sim eu fui pra faculdade, aí a área dentro da faculdade, né, tecnologia e mídias digitais, eu escolhi artes tecnológicas, e aí foi meu primeiro emprego, vamos dizer assim, de verdade, foi na Americanas. Isso numa época na primeira bolha, sabe, assim.
que a Americanas era, assim, a referência em tecnologia, em e-commerce e tal. Aí, dando um salto, sempre como designer, aí eu sempre era aquela pessoa de design dentro de uma área de tecnologia. Então, eu acabava sendo a vendedora, vamos dizer assim, das ideias, dos projetos e tal. E aí eu era muito assim, cabeça voada, formada em arte, já pensou? Cabeça voada, eu falei, gente, eu preciso assentar meu pé, entender melhor sobre negócio e tal. E aí eu fui estudar o marketing. E aí sim eu fui entender a parte de finanças, a parte de payback, sabe, assim, de voltada para o mundo digital, né? Mas ainda assim sempre com uma pegada de negócio. E aí, sim, eu fui mais para PM, porque como designer, eu já fazia aquele papel de PO, sabe? Que você pega, fala com diretoria, entende os requisitos, aí você desenha, e aí na hora de passar para os devs, você tem que fazer toda uma documentação ali para passar para os devs, né? Bom, dando um salto de novo, anos e anos em produto customer facing, blá blá blá, sempre com a mentalidade voltada para o usuário final, e de repente passei numa entrevista no iFood, a gente falando plataforma daqui, plataforma de lá, produto técnico, blá blá blá. Fui contratada, cheguei lá na primeira semana, ah, são APIs. Mas ninguém me falou que era API. Tipo, eu não tô entendendo as conversas. Tipo, o que aconteceu, né? Bom, resumindo, eu peguei e falei, bom, eu tô aqui, vou tentar fazer o que eu sei fazer. Então, eu fui aprender um pouquinho sobre as coisas técnicas e depois, como que eu transformo essa coisa técnica, como que eu produtizo, né? Como que eu transformo isso no que eu sei fazer. E aí eu fui fazendo essa releitura do que eu sei fazer, vou e aplicando em produto técnico. Algumas coisas davam certas, outras não, e aí vem toda essa história que gera o livro, porque dentro do iFood eu consegui, caminhar nesses produtos altamente técnicos e o Pablo falou assim pra mim: "Poxa, Sheila, o Pablo do Product Oversee, que também, participou algumas vezes do Product Gurus. Sheila, você não poderia produzir um material para os PMs que estão entrando e estão começando a trabalhar com plataforma e blá blá blá? Tá, vamos produzir esse material. Quando eu comecei a produzir, eu falei, meu, eu vou ter que escrever tanto. Então eu vou escrever um livro. Já que é para ensinar, porque o problema não está dentro do iFood, o problema está no mercado. As pessoas entram no iFood, mas por quê? Porque o mercado não tem esse material. Então eu escrevi o livro e agora, eu acabei também um curso que vai ser publicado na plataforma da O'Reilly, da editora O'Reilly, aquele livro que tem os bichinhos na capa. E depois eu vou produzir meu curso em português, aí eu tô publicando agora também meu livro em inglês para quem vai fazer o curso em inglês e tal, né, então fazer esse combo completo aí. Bom, até, Sheila, até eu vi você falando, muito legal a sua trajetória, e eu queria entender assim, né? E as pessoas questionam muito isso. Como é que uma pessoa que é um PM de negócios, cara, quando ele vai para um produto de plataforma assim, que você entende, hoje que você já tem muito mais experiência, né? E às vezes ele cai meio que de paraquedas, ele vai para um produto de plataforma, ele não sabe nem o que que é, ele está indo. O que você poderia dar de dicas para essas pessoas que estão fazendo essa transição? Uma pessoa que era de PM de negócio, puramente de negócio, leva jornada, e para um cara que vai para uma pessoa que vai para a plataforma, assim, o que que você daria aqui de principal dica que não te deram na época, assim, que vai acelerar o aprendizado da pessoa? Vai acelerar? Bom, eu tentei criar um livro para ajudar nisso, né. Eh, a dica talvez seja assim, o que você faz bem de produto? Pega essa coisa e faz a releitura para a plataforma. Então, eu era eu acho que eu conduzia muito bem sessões de story mapping. E aí foi uma das primeiras coisas que eu tentei fazer para a plataforma. O primeiro time que eu trabalhei no iFood deu super certo, saiu de primeira. No segundo time, que era muito mais técnico, gente, eu recebia perguntas assim: "Pra que a gente tá fazendo isso? Não vejo valor nisso que a gente tá fazendo". Então eu tentei algumas vezes e tentei, sabe. Então, cada vez que tinha planejamento, eu tentava usar o story mapping pra gente entender o escopo, definir, objetivos e prioridades, né. E
3 vezes assim, tipo: "Meu, por que que a gente tá fazendo isso? Que inútil". Sabe, assim, o lado bom é que meu time era sincero, algumas pessoas falavam com essas palavras mesmo, assim. Outras pessoas eram um pouco mais, assim, tentavam ser mais polidas, né, porque elas falavam assim: "Não, vamos tentar ajudar e não sei o quê e blá-blá-blá", né. Mas aí na terceira vez deu super certo, por quê? Porque na segunda vez, como deu muito errado também, aí sabe quando você a impressão que dá é que as pessoas já sabem o que precisa ser feito. "Ah, a gente tem que", vamos supor, "a gente tem que criar uma conta nova na AWS". Tá, mas aí o porquê das coisas e qual é a sequência disso? Não ficava claro no story mapping. E aí chegava no dia a dia, a gente o próprio time, né, criava cards novos ali e colocava no backlog, aí eu olhava aquele monte de card novo, aí durante a daily eu falei: "Meu, esses cards que estão surgindo, assim, era para ter surgido na sessão de story mapping, porque ali a gente vai entender todo esse esforço e entender cada etapa do que a gente precisa fazer. Sempre vai faltar alguma coisa, mas não esse monte de coisa, né. E eu fazia isso muito o story map eu acho que eu fazia muito bem, assim, porque às vezes que eu fiz assim, para o trimestre, às vezes entrava ou 2 tarefas, assim, de 2 dias, então mexia muito pouquíssimo no escopo e prazo que a gente projetava, né. Então esse eu sabia que estava muito falho. Eu falei: "Meu, tem muita margem para melhoria". E aí, foi o que eu consegui ir melhorando, né. Então eu acho que essa seria a dica, assim, para você sentir o que que você consegue aplicar. E talvez tem coisas que não são replicáveis, né, e aí a gente aprende porque a gente tenta. Então acho que é assim, aí eu uso muito o conceito de agilidade. Tudo a gente está testando, tudo a gente está experimentando, né. Então, quando a gente pensa em processos ágeis, a gente não está definindo e vai ser isso para sempre, não. A gente está fazendo esse novo modelo de processo, etcétera, mas a gente vai iterar em cima dele para a gente melhorar o próprio processo. Né, então, eu acho que é essa mentalidade, assim, não acha que vai ser replicável tudo, e nem 100%, exige várias adaptações, mas com essa mentalidade. E aí isso eu verbalizava para o time o tempo inteiro. "Galera, vamos tentar fazer uma sessão de design critique? Vamos tentar fazer uma sessão de story mapping?". E aí eu começo a sessão explicando o que que é aquilo, o que que é o objetivo. Muita gente não entende, porque esse time era tão técnico que eles nunca tinham trabalhado com PM, né. Era sempre pessoas de engenharia. Então, explicar ali o que que a gente está tentando fazer e às vezes de primeira não sai. É frustrante, mas você sabendo que já vai ser assim, você já vai ficar menos decepcionado. Eu pensei em pedir as contas várias vezes, assim. Eu cheguei a falar com o head, tipo: "Meu, eu não sirvo para isso, eu tenho que ir embora, eu tô fazendo um péssimo trabalho". Então, vai vir essa sensação, mas talvez você descubra que você não é PM para esse tipo de produto, tá. Tem essa realidade também. Mas a maioria das pessoas com quem eu falo que trabalhou com produto customer facing e trabalha com plataforma, fala: "Meu, eu prefiro plataforma, porque as demandas chegam de forma diferente, a politicagem que rola dentro da empresa é diferente, a pressão é diferente, e aí a gente exige muito mais evangelização da nossa parte. Então é um trabalho muito diferente, no fim das contas. E talvez você ame, né, então tem que tentar essas coisas antes de falar: "Não, isso eu não sirvo pra isso", porque talvez você sirva e você vai amar, sabe. Legal. Uma coisa que a Sheila, a pergunta do Serginho, assim, eu acho que não tem como acelerar, né, Sheila? Não sei o que você acha, porque é difícil, é diferente e vai exigir muito da sua cabeça. O que a gente pode, o que eu vejo, assim, né, conteúdos como o livro da Sheila, estudar mesmo, olhar para fora, né, é porque tem como fazer, né, esse desespero da Sheila, assim, eu passei por isso, eu cheguei e, tipo, quando eu vim pro Itaú, eu mudei, né, de Minas para São Paulo. E eu cheguei a falar com meu marido, eu falei assim, olha, a gente vai ter que voltar, porque não tá dando certo, é muito difícil, me contrataram errado, eu não sei ser.
PM, mas parece que eu esqueci como é que é ser PM. E aí, aos poucos, as coisas foram assentando, sabe? Essas coisas que a Sheila falou, poxa, por que eu não posso usar um design critique? Por que eu não posso fazer aqui um estudo de fluxo, né? Fazer um as is, um to be, desenhar aqui a experiência e tal. E aí, aos poucos, foi cair na ficha que é um produto também e que tem, né, a interface e tal. Mas eu realmente, que eu sempre falo, assim, tem que ter paciência, não dá pra, né, ai, o que eu posso fazer pra... Tem um hack? Não tem, eu não vejo. A questão é você se dedicar, estudar, conversar. Eu tenho muito lido sobre API Management no geral, então artigos, ver o que o povo está fazendo, ver outras empresas, como elas estão aplicando e tal. E ter paciência, né, Sheila? Porque dá um desespero. E eu concordo muito, eu queria reiterar o que a Sheila falou, assim, eu já fui de produtos extremamente estratégico e com pressão o tempo inteiro, meta o tempo inteiro. E hoje eu estou muito mais tranquila no meu produto de plataforma. A gente tem domínio, a gente tem importância, a gente consegue evangelizar, negociar. Então, dificilmente, assim, top-down, muito difícil. Então, eu tenho sentido já, depois de muitas dores, eu já estou sentindo um pouco das delícias, assim, porque eu tenho percebido que tem um lado bom de ter o meu usuário interno também. Então, o meu usuário é interno, eu faço entrevista, assim, eu brinco que se eu quiser, eu faço entrevista todos os dias com o usuário, eu converso todos os dias, eu falo, e eles estão a um Teams de distância, né? Então, eu posso mandar Teams todo santo dia, perguntando os trem tudo, tirando dúvida. E isso é uma coisa que aquele PM de negócio, ele interface, ele não tem isso. Muitas vezes eu tinha que ficar me implorando para alguém fazer uma entrevista comigo e me dar alguma informação, né? Então, eu concordo muito, tem lá suas dores, mas hoje também já cheguei na fase de ver as delícias também de estar cuidando desse produto. No meu caso, eu tive que desenvolver muito mais, eu acho, a parte de comunicação, de conseguir, por exemplo, você vai fazer uma mudança, você tem que alinhar com vários times. Sim, Esse ponto, eu acho que exige muito mais do que o PM comum. total. Só que você fala assim: eu não recebi top down". Que sortuda que você é. Por Porque enquanto, né? Às vezes tem. ainda não deu tempo. Tem bastante também, mas eu acho que a justificativa é um pouco diferente, entende? Pelo menos na minha experiência, eu acho que exigiu muito mais politicagem, porque não é óbvio, né, para todo mundo. Então exige muito mais politicagem, exige muito mais venda do que você está fazendo, né, internamente, vender muito mais internamente, o que para mim era uma delícia. Eu adorava vender meu Eu produto amo internamente. também. Mas eu acho que também, depois que a gente vai evangelizando, como eu disse, eu acho que a bola assenta e você começa a chutar para os lugares certos, porque aí as pessoas entendem que os prazos não são assim, tipo, 2 dias e a gente tem uma coisa no ar, não. Sabe assim? E aí exige muita evangelização, mas ao mesmo tempo, quando você alcança isso, a coisa flui melhor. Você tem mais tempo para trabalhar, para pensar com cuidado. Por outro lado, quando vem aquelas mudanças de ciclo, né, a gente tem que falar com 5, 6 times, porque vai fazer um negocinho. Então essas fases eu ia dormir 2 horas da manhã, porque eu tinha que deixar tudo organizado para apresentar isso para o time A, essa outra coisa para o time B, então tem alguns momentos que me exigia muito mais, né. Quer dizer, eu acho que, no meu lado PM, eu acho que exigia muito mais, em todos os momentos, assim. Só que eu acho que a pressão era diferente, sabe assim? Tinha a pressão de entrega, de ficar as coisas prontas e não sei o quê. A gente descobri muito problema ao longo do caminho, mas com o produto customer facing não era diferente. A gente descobria muito problema também. E aí vinha a pressão toda. Só que eu acho que, por ser um produto muito técnico, e aí quem vai fazer pressão geralmente são as pessoas de engenharia, né, o diretor de engenharia, o CTO, ele entende que se a gente fizer uma mudancinha aqui, pode ferrar a empresa inteira. Então como essa pessoa entende, ela vai te dar um prazo razoável. E se você falar 2 semanas, e aí a pessoa fala: "Não, tenta uma", e essa pessoa vê que
a gente engargalou porque descobriu outros problemas, essa pessoa tem mais ciência das coisas. Então a pressão é um pouco diferente, a minha sensação, né. Então, eu acho que tem vários problemas, várias pressões também, principalmente porque as pessoas não entendem, às vezes, o produto, a gente tem que explicar. Então a gente desenvolve outras habilidades e também tem que conhecer um pouco a coisa técnica. Então eu falo assim, imagine que você eu tenho uma palestra que fala: "Imagine que você é PM de calça jeans". Que você vai ter que fazer? Você vai ter que entender seus clientes, os seus concorrentes, onde são seus pontos de venda, quanto é o preço disso, você vai ter que entender tudo. Mas também, quais os tipos de jeans, quais os tipos de lavagem que existe, quais os tipos de corte, porque existe feminino e masculino, não é tudo igual. Então, produto técnico, se você vai para um produto técnico, você vai ter que aprender esses detalhes. Qual que é o caimento desse produto técnico? Qual é o jeans desse produto técnico, né? E aí você vai entender o seu, que é, qual é o tipo de API que eu tenho? O que essa API faz? Entendeu? Então eu faço essa tradução, aí as pessoas falam: "Caramba, agora eu entendi o que eu preciso aprender". Mas também por onde começar. Eu acho que o mais difícil, pelo menos pra mim, foi isso. O que eu faço primeiro, gente? Que eu não sei. E aí, espera aí, o que eu faço primeiro no meu produto comum? Ah, primeiro eu vou tentar saber quem são os meus clientes. Como que eu monetizo e blá-blá-blá. Então tá, então é esse o caminho que eu fui, sabe. Aqui é a outra dica também de por onde começar pra quem tá começando agora. Comece a entender quem são seus clientes internos, vai falar com eles, qual é o problema da sua plataforma, ou o que ela faz muito bem, e o que você não poderia mudar de jeito nenhum, que senão eles morrem, sabe assim. Então eu acho que tem esse caminho inicial que ajuda a gente a começar a navegar. Boa, hoje vocês me deram vários insights aqui, mas ô Sheila, o Daniel aqui, que eu tô tentando converter para produto, ele não conhece nada de produto de plataforma. Então assim, ó, eu vou usar o Daniel como exemplo aqui para você e para Ingrid. Para você, explica aqui para o Daniel e para o nosso público que não sabem o que é um produto de plataforma, o que que é um produto de plataforma, e depois eu gostaria que a Ingrid tangibilizasse isso, porque ela trabalha no produto pela plataforma no Itaú. Se ela trouxesse essa para a vida real aqui, a Sheila vai falar um pouquinho da teoria de um produto de plataforma, e aí a Ingrid vai trazer aqui a realidade de trabalhar com produto de plataforma, o que que é que ela faz ali, qual o produto que ela atua no Itaú, né? Então, se eu pudesse explicar para o Daniel aqui, para a pessoa que não conhece, o que que seria esse produto de plataforma, que a gente tanto fala aqui. Gente, essa pergunta é muito maravilhosa, porque o termo plataforma, ele é assim, serve para tudo, né. Ah, até sapato plataforma, né. Bom, Vou então te acho dar que a uma gente tem dica, o Daniel gosta de carro, e eu sei que você tem um exemplo sobre isso, então, cara, que ele vai entender, tá? Fica a dica aí. então assim, existem alguns tipos de plataforma. A plataforma que a gente está falando aqui não é a plataforma enquanto modelo de negócio. Modelo de negócio plataforma, que as pessoas confundem muito. Eh, são tecnologias que têm aplicativos diferentes, e a negociação entre essas existem, usuários finais diferentes, né, então o iFood é uma plataforma de negócio, ou melhor, um negócio de plataforma. Existe o restaurante e o consumidor de refeição. Quando você conecta essas 2 pontas, você está formalizando ali uma plataforma baseada em tecnologia. E aí ela pode ter mais do que um interator. No caso, quando tem o entregador, então a gente tem 3 apps, e para essa comunicação entre esses 3 apps acontecerem, exige muita tecnologia, muitos produtos internos, muitas plataformas. Exige muitas plataformas. Essas sim, são as plataformas internas que são recursos internos, né, ou recursos que esses aplicativos precisam, e que a gente plataformiza, porque é usado em mais de um app, é usado em mais de uma parte na empresa. Então, se cada parte da empresa ou unidades de negócio precisar dessa mesma coisa e você precisar produzir em cada uma, acaba sendo muito custoso, cada um acaba tendo a sua própria forma de fazer, e aí quando você pensa naquela jornada unificada, né, então um exemplo do iFood, você tem uma compra de restaurante, você tem uma compra de mercado. Se cada um tiver o seu checkout, tipo, o usuário vai sentir e vai falar:
caramba, o que eu tô fazendo aqui? Então veja que a gente tá falando do usuário final. Mas aí o que a gente faz? A gente plataformiza a experiência como um checkout único, com um processador de pedidos único, com status que tem uma lógica única, né? Para poder gerar uma experiência final única também. Então a gente plataformiza recursos. E como que a gente disponibiliza esses recursos? Via API, para esses aplicativos usarem a API. Então as pessoas confundem plataforma como negócio com plataforma como recurso. Então, duas coisas diferentes. E outra coisa que as pessoas confundem é plataforma com API. A plataforma é o todo, né? É desde a tecnologia mais essencial até a configuração na AWS, por exemplo. E a disponibilização, o modo como os times internos vão usar, que são as APIs. Então, tem gente que me pergunta, porque eu trabalho numa API. Aí eu falo plataforma. Não é plataforma, é API. Tá, então você pode ter 2 cenários aqui. Ou dentro da sua empresa é segmentado, porque isso existe. Um lado que é o back-end e um lado que é a API, e aí os times são separados e cuidam de coisas bem específicas. Mas o todo ainda é uma plataforma, né? De ponta a ponta continua sendo uma plataforma, só que a gente trata back-end diferente de front-end. Tipo, front-end seria a API, né? Agora a Ingrid pode falar como que é lá no Itaú, até porque eu acho que tem algumas configurações diferentes, né? De formatação de times. Ela fala na prática Legal, aí. Sheila. Eu gostei muito do que você trouxe da diferença em negócio de plataforma e produto de plataforma, porque realmente há uma confusão, né? Então, um tem relação com o outro, mas não é a mesma coisa. Então, talvez o seu produto seja uma plataforma. Então, por exemplo, o iFood, ele é uma plataforma, um aplicativo. Mas se você estiver trabalhando na home, seu produto não é plataforma, né? Seu produto é um produto de interface ali, normal. Então, isso é muito difícil de entender no início, até o que o Serginho trouxe, né? O que é produto de plataforma? Eu acho que a gente precisa de um letramento. Se você quer ir por esse caminho, ou você chegou, né? Foi jogada nesse caminho aí, é legal você estudar, né? Tipo, o conceito, né? Passar por uma parte de fundamentação. Não são todas as pessoas de produto que gostam de estudar, ler, mas eu acho que é fundamental, né? Nesse quesito mais técnico aqui. No meu caso, a gente está se modernizando para uma estrutura de plataforma, então é até interessante. A gente cuida das APIs, talvez ainda não um modelo ali, pelo tudo que eu já consumi da Sheila, né? Como algumas empresas estão mais avançadas ali. Mas hoje o meu time cuida das APIs do banco, então sempre que alguém quer construir ou editar uma API, precisa passar pelo nosso produto, que é esse produto de plataforma, né, que as pessoas desenvolvedoras vão utilizar ali as nossas esteiras de CI/CD e tal. Então, é difícil, né? Eu sempre, toda vez que eu falo, trabalho no Itaú, o pessoal já fala, tá, trabalho no aplicativo ou vai me ajudar a aumentar o limite do cartão? Nenhum dos dois, né? Nosso produto muitas vezes será invisível muitas vezes não, não. Pode ser que não seja invisível ao olho do usuário final se ele parar de funcionar, né? Que aí logo chega no usuário final. Mas no geral ele não é visto, né? O usuário final ali não tem interação. Mas, Mas é Ingrid, isso. eu penso uma coisa um pouco diferente aqui, tá? Ele é invisível, principalmente para os times internos e tal. Mas um exemplo que eu costumo dar é assim, por exemplo, vamos supor, para o usuário final, familiares vêm perguntar: o que você faz? Bom, quando você pede iFood, o iFood não cai. Você consegue comprar a qualquer custo, por causa da tecnologia que eu trabalho. Isso. Então tem uma forma de Quando tá você explicar. funcionando. Uhum. Quando tá Então, por exemplo, você funcionando, trabalha ninguém você vê, né? trabalha você trabalha numa plataforma de deploy. Um argumento poderia ser: sabe quando o aplicativo dá problema, a gente precisa atualizar alguma coisa? O meu produto atualiza o seu app. Tipo, a gente consegue colocar as coisas no ar, né? Internamente a gente usa esse discurso, a gente coloca as coisas no ar, evita bug, blá blá blá. Mas para o usuário, a gente pode falar assim: olha, às vezes a gente coloca uma atualização, você, sei lá, você quer uma funcionalidade nova.
A minha tecnologia ajuda a você acessar essa funcionalidade. Então, dá pra gente inventar alguma forma de expressar, que é o que a pessoa sente no fim das contas, né? Não precisa explicar, assim, eu acho que em detalhes, tecnicamente. Manda lá, Daniel. O Daniel tá doido pra perguntar. Cara, o tsunami de informações aqui tá bacana, hein, velho? Tá bem legal. E eu tô aprendendo muito, porque acho que se eu não me falha a memória, até hoje não veio ninguém com esse viés de plataforma dentro de produtos aqui no nosso Não, canal. não Eu veio, acho que não ela tá veio. sendo a primeira aí junto com a Ingrid. E, cara, super bacana. Isso foi, né? A minha área não é de produtos, a minha área é infraestrutura. Só que tem alguns pontos que aí não muda, porque é tecnologia, né? A Sheila falou, dificuldades de você trabalhar com times técnicos. Isso é uma dificuldade em qualquer área de tecnologia, né? Eu sou uma pessoa técnica, eu comecei no técnico, mas hoje eu já tenho um viés de gestão, um viés de negócio. E aí, quando você vai aplicar isso com um time técnico, a dificuldade é muito grande. Então, eu falo isso por mim. Eu tive essa transformação dentro da minha carreira. Então, eu sei bem como que é isso. Você entender o negócio, porque assim, uma pessoa técnica, para ela, tanto faz o negócio. Ela quer fazer, ela quer executar e pronto, acabou. Agora, quando você tem esse viés, quando você começa a colocar o negócio junto com o técnico, tem essa questão mesmo do pessoal falar, tá, mas por que que eu vou usar isso? Eu vou usar isso para fazer tal função, para executar tal operação, fazer tal atividade, né? E isso é uma coisa que as pessoas podem ficar tranquilas que na área de tecnologia isso é comum em qualquer área, seja negócio, seja infra, seja segurança, programação e outras, né? Mas, Daniel, eu não sei se é um problema de muitas empresas, tá? Mas talvez eu acho que é de se repensar a carreira. Eu não espero que um estagiário e um dev júnior tenham uma visão voltada para o negócio, porque ele ainda está muito enraizado em aprender a coisa técnica. Mas conforme ele se torna sênior, ele tem que ir adquirindo essa visão. Quando ele está no nível especialista, se ele não tem essa visão, a gente, para mim, não consegue nem trabalhar, sabe assim? Então, pelo menos as pessoas com quem eu trabalhei melhor têm um pouquinho mais os tech leads, né? Tem um pouquinho mais esse entendimento, pelo menos todos que eu trabalhei tinham, né? Então, eu não sei se como que estão todas as empresas. Eu tenho certeza que muitas não estão nem aí para esse tipo de desenho de trilha de carreira, incluindo uma visão de negócio dentro de tecnologia. Mas deveria, né? Principalmente se a gente pensar, se meu produto de tecnologia aqui, seja qual for, cair, minha empresa não funciona. Então, e aí o dev é culpado, sabe assim? Então, eu acho que precisa entender, ter essa desenvolvimento interno, né? Mas também tem o outro lado, que eu faço isso, não sei se todo mundo deveria. No dia a dia, eu explico onde que a gente está melhorando, por que que a gente está melhorando, o que que vai mudar. Depois que muda, eu trago para o time o que que mudou e blá blá blá. Meu, sério, galera júnior fica assim extasiada com o que eles estão fazendo. Que deixa de ser só coisa técnica, manjo pra caramba, aprendi tudo sobre X coisa. E passa a ser, caramba, essa coisa X tá fazendo Y não sei aonde. Meu, sério, a galera fica enlouquecida. A galera fica muito feliz, sabe? Então vale muito a pena a gente, como PMs, né, trazer essa visão e a gente dividir como time. Tem muita gente algumas empresas, eu acho, né, que PM é meio que apartado da tecnologia, né? E aí vira até uma concorrência. O PM pediu e a gente não devia fazer. Não, não, a gente é time. Imagine um time de vôlei que todo mundo sabe o que tá fazendo, o porquê que tá fazendo, quando que vai jogar, por que que a bola tem que ser levantada agora e cortada e não antes e não depois. Quando todo mundo tem essa ciência, quando a bola atinge o chão, todo mundo comemora junto. Então, eu penso isso, o PM
é uma figura que pode fazer essa integração, como pode segregar também. Então, quando eu sentia que tinha essa segregação a primeira coisa que era: "Espera aí, vamos no dia a dia começar por aqui, na mudança desse processo", sabe. E depois sim que eu vou trazendo coisas de produto enquanto práticas, né. Então, acho que a gente pode, evoluir aqui, algumas empresas podem evoluir nesse ponto, sabe. Nossa, perfeito. Você falou, até a Ingrid pode contribuir também, que lá no Itaú, antes nós não tínhamos esse conceito de comunidade integrada. Hoje a gente tem, muito forte. Claro, existem algumas áreas ali dentro do banco que ainda não são, mas grande maioria é a gente chama de comunidade integrada, que é negócio com tecnologia. Então, até pegando no gancho que você falou, Sheila, por exemplo, eu tenho meu par que é o Tech Lead, mas eu também tenho o time lá, o team member, que são o time de engenharia, né, que vai desenvolver, vai codar. Cara, via de praxe, hoje, falando numa visão banco, falando da jornada, o cara precisa conhecer do que ele tá fazendo, entendeu? Ele tem que conhecer a jornada, todo o negócio. Meu negócio é customer facing também. Mas ele precisa saber, cara, pô, o que eu tô fazendo aqui, onde que impacta? Qual ponto da jornada tá impactando? Então, essa é a parte muito interessante, que o Itaú ele tem essa cultura muito forte, de ter essa comunidade integrada, todo mundo tá com o mesmo olhar, então se aquele cara, o Júnior tá desenvolvendo, ele sabe por que ele tá desenvolvendo, se o Sênior tá desenvolvendo, ele também sabe em qual ponto da jornada que está interferindo. Se ele fizer qualquer alteração ali, tanto que isso vai dar problema na jornada. E mas o produto Customer Facing, a gente consegue mostrar valor. Aí eu pergunto para vocês, como é que a gente demonstra valor para um produto de plataforma? Ingrid, como você trabalha numa plataforma bem difícil, você tem uma ideia? Legal. Hoje o que a gente está começando a fazer é super novo no meu contexto, assim. Eu sempre gosto de ressaltar que o banco é muito grande, né? Nós temos ali 100 mil pessoas, então tem uma empresa em cada área, assim, né? Falando na minha visão aqui, a gente economiza tempo, né, das pessoas. Então a gente costuma vender analisando quanto tempo que a gente economizou, né, na jornada, melhorando essa jornada. Ainda é muito novo, então a Sheila falou que adora vender, né? O meu tech lead ele até falou assim: cara, ainda bem que você é carismática, porque a gente precisa vender muito e eu não sou carismático, ele falou. E realmente a gente passa o dia inteiro vendendo a ideia, o produto, explicando. Por mais que as pessoas usem o produto no dia a dia, já que é uma jornada obrigatória, não entende-se necessariamente como uma funcionalidade nova e tal. Tudo que a gente muda, a gente tem, né? A Sheila falou isso. A gente tem que falar com muita gente, tem que negociar, tem que mostrar e tal. Mas a parte que eu mais gosto é vender, criar analogias de venda também. Um case que a gente fez recente, uma das funcionalidades era fix na pipeline. Então, quando acontecia um problema, a gente implementou algumas funcionalidades para ajudar a pessoa desenvolvedora a resolver mais rápido a governança ali que o banco está exigindo. E aí, numa conversa ali leve, a gente acabou soltando Peppa ao invés de Pipe. E aí a gente falou, ai, Peppa, não sei o quê. Aí nossa funcionalidade ia chamar Pipe Fix. E a gente resolveu chamar de Peppa Fix. E botou o desenho da Peppa. E aí isso foi, assim, genial, porque eu, vendedora que sou, comecei a vender como que um porquinho pode te ajudar a economizar tempo. Como que um porquinho pode ajudar o banco a economizar, né, X dinheiros. Então, eu acho que assim, é muito difícil, eu ainda estou aprendendo. Acho que a gente vai desenvolvendo essa habilidade, né, de vender a ideia, explicar e tal. E eu tenho usado muito esse conceito lúdico, né? Tipo, como que eu posso deixar o produto menos formal, sabe? Mais fácil de entender, de acessar. Então, aqui do meu lado, eu tenho ido especialmente para tempo economizado, valor financeiro. Então, a Sheila falou, né, que realmente, assim, o meu time dev, eles amam quando eu trago, assim, olha, vocês sabiam que vocês fizeram isso? Vocês sabiam que o porquinho ajudou isso? E eles ficam, né, e eu vejo que a gente está mudando um pouco a cultura, né, que não tinha esse prestígio. E eu, por ter essa veia mais vendedora, trago mais esse prestígio para o meu time e tentado trazer mais essa visão lúdica. Então, ainda estou aprendendo, muito difícil falar de ROI, estava muito acostumada a falar de ROI o tempo inteiro, medir tempo, muito mais tangível
hoje já é muito mais difícil de ver, de ter previsibilidade e tal, mas eu tenho tentado mostrar o valor por esse lado. Eu pedi pra Ingrid começar, porque eu acho que a plataforma dela é uma das mais difíceis de falar sobre valor, principalmente para outras áreas que não são tecnologia. Talvez as pessoas de engenharia percebam um valor muito claro em um fix, mas uma pessoa do comercial, do marketing vai falar, meu, por que Nossa, essa sim. galera tá trabalhando nisso, sabe? Um diretor de marketing vai falar, por que essa galera tá trabalhando nisso? Então, e aí eu acho que é bem isso, eficiência, evitar problemas. Então, tem alguns termos, assim, que eu acho que é o caminho para esse tipo de plataforma. Então, a gente está trabalhando nesse fix para quando o dev for fazer o deploy, sei lá, automatizar tal tipo de problema. Qual que é o ganho disso? Aí você pode ir para o outro lado, né? Olha, se essa funcionalidade, ou melhor, qualquer coisa que subir por este caminho, se tiver problema, a gente pode. Até a correção, a gente pode ter prejuízo de X dólares. Com essa automação, é prejuízo zero. A gente cai para zero. Pronto. Falou da matemática financeira, todo mundo entende, né? Fica fácil. Para os times internos de engenharia, em vez de você fazer o deploy, você descobrir o fix, ainda ter que arrumar, né? Com a minha automação vai ser automático, caiu para zero a necessidade de você mexer em qualquer coisa. Então, para aqui ficar mais óbvio aonde está o valor. E por que eu também pedi para você, Ingrid, começar? Porque a plataforma que eu trabalhei, as plataformas que eu trabalhei, elas mexiam diretamente com o usuário final. Então, para mim, era mais fácil. A minha plataforma de pedidos não está funcionando. Não entra o pedido. A empresa fatura zero. O restaurante fatura zero. O comprador não come. E pessoa com fome é o cão. E vai para as redes sociais e Causa xinga, guerras, sim. né? Eu Então, com é fome, muito eu quero brigar fácil. com todo mundo, hein? Bom, eu É como muito fácil. taurino, Nossa, a Taurina adora comida, né? Aí na Log, eu trabalhei numa plataforma que gera a etiqueta. Sem a etiqueta, a sua compra não chega na sua casa. Sabe assim? Fica um monte de extravio. Então é muito fácil para mim mostrar o valor. E aí, quando chegam nessas plataformas que às vezes o diálogo é muito difícil, e isso já aconteceu comigo no começo, que eu ainda não sabia como falar sobre valor, e aí eu faço isso com algumas funcionalidades que às vezes eu tenho dificuldade ainda de entender o valor, eu falo, tá, então vamos desligar, ninguém precisa, né? Não, peraí, se você desligar, você vai me ferrar aqui, meu. Ah, então tem Sim. valor. Então, às vezes, a gente está se matando para trazer um valor numérico, um valor matemático, mas talvez a gente está só perdendo tempo. E se a gente aceitar que aqueles números a gente ainda não sabe quais poderiam ser, e a gente simplesmente fala, vamos desligar. Aí o valor aparece, entendeu? E aí você não precisa ficar brigando por causa do valor. Aí não quer dizer que você não deveria buscar, talvez buscar, né? Que número que eu poderia mostrar? Fica com essa pulga atrás da orelha, mas não sofrer e seu dia ficar em torno de descobrir que número seria esse. Talvez não tenha, né? Talvez seja um dado quali. Aí eu trago aqui uma referência de marketing. Quanto vale a marca Coca-Cola? Quanto vale a marca IBM? As pessoas chutam um número de bilhões de dólares, mas será que é isso mesmo? Hoje o ChatGPT, será que está valendo mais a marca apenas, né? Do que Coca-Cola? É intangível, é um número intangível. E se a gente trabalhar com a hipótese de que essa determinada coisa de tecnologia que a gente está fazendo, o valor é intangível, ele é mais quali do que quanti? Sabe assim? Se a gente conseguir fazer essa tradução, a gente vai começar a conseguir perceber essas coisas. Tem coisas que vão ser intangíveis. A gente vai chutar um número, por exemplo. Ah, se eu desligar esse negócio aqui, o prejuízo da empresa pode ser de alguns bilhões durante meia hora. Opa, então peraí. Se meia hora eu teria um prejuízo de X, esse é o número. É um número financeiro hipotético, né? Mas já ajudaria a gente a falar sobre valor. exato. Você tá mudo, ô Sérgio. Eu apertei o botão aqui sem querer. Cara, perfeito, Sheila, assim, você fez uma síntese aqui muito bacana. E assim, eu converso já com algumas pessoas assim que são product managers de plataforma e eles sentem dificuldade de demonstrar valor para produto.
principalmente quando é um produto muito, assim, técnico, como o da Ingrid também, né, que envolve muito mais gestão de APIs, tudo, cara, e você trouxe um exemplo aqui muito legal. Mas assim, ó, eu queria que você falasse um pouco aqui, a gente falou muito aqui de produto, plataforma, mas eu queria falar que você falasse do livro, cara, do seu livro. Como é que foi? Você comentou no início, né, que você começou ali a evangelizar algumas pessoas no iFood para gestão de produtos de plataforma, mas eu queria entender assim quais foram as fases da construção dos seus livros, do seu livro, perdão, quais foram as dores e os amores que você encontrou durante esse percurso aí. Nossa senhora, muito mais dores. Os amores vieram só depois que ele foi publicado. Antes, nossa, é sofrido escrever livro. Eu levei 2 anos para escrever. Então eu organizei, assim, o que que eu tive que fazer, né. Então eu me coloquei naquele passado ou uma PM que está saindo de um produto customer facing para uma plataforma, o que que ela ela teria que fazer? Porque eu me perdi nesse começo. O que que eu teria que falar para essa pessoa, o que que eu teria que ensinar para essa pessoa para ela não se perder, ela já começar num caminho mais direcionado. E aí eu consegui organizar o fluxo. E aí eu escrevi o primeiro capítulo, escrevi o segundo e tal. Eu tinha chamado um amigo que trabalhava comigo no iFood pra escrever a parte mais técnica, né. Mas aí, meu, o tempo dele era o pior de todos, assim, então acabei escrevendo sozinha, mas, eu gostaria de ter uma pessoa que pudesse explicar com as palavras que ele me ensinou, porque ele me ensinou muita coisa. Para o público, né. Aí eu aprendi com ele, então eu traduzi, vamos dizer, o que eu aprendi com ele, no livro. E algumas coisas eu tive que pesquisar sozinha também, muita coisa eu tive que pesquisar sozinha, porque às vezes um exemplo, plataforma tem muitos significados, API assíncrona tem essa e essa. Então eu tive que dar minhas pesquisadas para também não deixar muito específico, né. Porque às vezes a pessoa vai falar: "Ah, API assíncrona, sei lá, é Kafka". Não, tem essa outra, tem essa outra, né, tecnologias por trás de API assíncrona. Então eu queria pelo menos dar uma ideia do tipo, não, eu tô falando dessa, mas não existe só essa, se você pesquisar você vai encontrar outras, pra não deixar a pessoa também presa em um conceito específico. Eu acho que ela precisa ter uma noção de que dependendo do que a plataforma dela faz, ela vai ter que pesquisar um pouquinho mais, que vai além do livro. O livro é um caminho por onde ela vai seguir, né. E aí eu tive que reestruturar o livro 2 vezes, assim, porque eu comecei falando, vamos supor, de experiência do dev. Aí eu falo: "Puta, mas aí eu vou falar de usabilidade de novo no fim? Puta, então não, tenho que reorganizar". E, meu, aí reorganizar, gente, tipo, é reorganizar quando depois que você já escreveu 15 capítulos de um livro de 20. Putz, eu acho que eu tive que reorganizar no nono e no 15º. Nossa Senhora. Cara, é sofrido. E a editora, eu esperava que a editora fizesse muito esse trabalho de: "Puta, isso aqui encaixa melhor aqui, vamos organizar dessa forma", mas não, é bem na mão da pessoa que escreve mesmo, sabe. A editora ajuda muito a organizar o pensamento. Então, por exemplo: "Ah, você falou isso aqui e você tá fal e aí de onde surgiu esse link?" Aí você fala: "Putz, eu tenho que então explicar essa coisa antes". Porque a pessoa que no caso da Casa do Código, ela não é uma pessoa técnica. Então, às vezes, ela vem com umas perguntas do tipo: "Mas como que eu saberia sobre isso?" Aí você fala: "Ah, tá, então eu tenho que explicar". Por outro lado, fica ruim também, por exemplo, a editora chegou pra mim e falou assim: "Ah, Sheila, você falou aqui sobre KPI, você tem que explicar o que é KPI". Mas espera aí, todos os livros da Casa do Código que falam sobre KPI já explicam KPI. Eu não quero que meu livro explique uma coisa que os outros livros já expliquem. Porque eu não estou falando com um dev, com um PM que está começando. Eu estou falando com um PM que está fazendo uma mudança, ou ela vem como pessoa de produto para um produto técnico, ou ela vem de tecnologia e começa a trabalhar como PM num produto técnico. Então eu não quero explicar o básico, ela já tem uma vivência, uma rotina ali do dia a dia, né. Não, aí vem a editora: "Ah, não, você tem razão, então não explica isso".
Aí veio de novo quando eu falei de OKR, você tem que explicar o que é OKR. Não, a pessoa já tem uma vivência, ela já está dentro de uma empresa, e tarará, e tarará. Então não preciso explicar isso, assim, gastar páginas com isso, né? Eu prefiro usar páginas para escrever outras coisas. Então, você tem que estar muito assentado quem é o seu público-alvo para você chegar nessas decisões. Não vou explicar o que é OKR. Se a pessoa não sabe, provavelmente ela nem com plataforma trabalha. Porque as empresas maiores é que trabalham com plataformas, né? Então, eu acho que é isso, assim. Entender muito específico para quem você vai escrever, e aí eu conseguia selecionar melhor o que eu ia falar. Mas levou 2 anos. E eu tive meus travamentos do tipo, peraí, será que eu explico isso? Será que eu não explico aquilo? Eu não tive pessoas para me ajudar algumas editoras têm beta readers, né? Aham. Que eles são os primeiros a lerem, são pessoas técnicas, e aí elas vão dando o ponto de vista dela. Eu não tive ninguém para me ajudar com isso, então foi na raça. Então eu fiquei super ansiosa com o lançamento. Eu falei, meu Deus, tipo, será que as pessoas estão entendendo? E blá blá blá. E aí hoje, que eu tive que reler meu livro umas 600 vezes para produzir um curso, falando, nossa, eu poderia ter deixado isso aqui mais fácil se eu tivesse falado desse jeito, se eu tivesse feito dessa forma. Então, hoje eu teria feito diferente. Você vê, né? O livro é um produto, É, né? Então a gente exato. vai criando em cima dele. Mas aí quem comprou o impresso? Dá uma dó de quem comprou o impresso, né? Então eu falo, putz, será que eu deveria mudar mesmo, né? Então, vou deixar mais para o futuro para pensar sobre isso. Mas eu acho que é muito um processo de descobre contínuo, né? Tipo, se a gente não tem vergonha do primeiro produto ou primeira coisa que a gente fez, é porque a gente demorou muito a fazer, né? Então, assim, principalmente para o leitor, isso não parece, né, porque a gente não está enviesado, e é o primeiro livro de plataforma, de produto de plataforma que a gente lê, porque a gente não tem aqui no Brasil, né, só você que se desafiou a fazer isso, então, muito legal. Eu estou escrevendo um livro também, então, muito legal, você contar essa essa trajetória, esse discovery, né, que você fez, né. Uma coisa que eu queria te perguntar, assim, também, como que foi a sua jornada de confiança em si mesmo como product manager de plataforma, sabe? Tipo, teve algum momento que virou a chavinha pra você e você falou: "Não, beleza, agora eu sei o que eu tô falando", ou vira e mexe isso volta? Como que é isso pra você, Che? Eu acho Eu que sei ô Sheila, deixa eu só complementar a pergunta da Ingrid. Eu não sei, hoje eu acho que você não está trabalhando exclusivamente com produtos de plataforma, caso você tenha, você me fala. Mas, por exemplo, hoje a Sheila tem a famosa síndrome do impostor ou não? eu acho eu acho que sempre tem, mas, eu acho que eu tenho uma escola muito sólida de produto e design. Então, hum, eu para produto técnico, eu tenho que fazer essa tradução, assim como qualquer outra pessoa teria que fazer a tradução. E aí, vamos supor, se eu começar numa plataforma hoje que usa uma tecnologia que eu não conheço, eu vou destrinchar, eu vou comer essa esse conteúdo do café da manhã à hora de dormir. Aí depois que eu domino superficialmente, nunca igual uma pessoa de engenharia, domino superficialmente a ponto de eu conseguir discutir, aí eu me sinto segura. Só que eu tenho uma segurança num outro ponto. Como eu tenho essa base sólida de produto design, eu não tenho problema nenhum de chegar numa reunião com 15 pessoas e falar: "Meu, que parada é essa? Que tá rolando? Do que você tá falando? Por que isso é bom? Qual é o problema disso?" Essa é a minha grande chance de aprender mais, né, quando você pode verbalizar na frente de todo mundo que você não sabe determinada coisa. Mas aí quando aí vamos dizer assim, estou hipotetizando um cenário. Supondo que você tem que passar essa vergonha, né, numa reunião, eu acho que dá pra gente aproveitar e levantar essa bola para produto, do tipo: "Ah tá, então o benefício disso é isso, isso, isso". Então ali mesmo você já mostra que você não é uma pessoa que está perdida no espaço, né, que você consegue traduzir aquilo em forma de produto. Então o que que aconteceu comigo muitas vezes foi assim,
A pessoa vinha com alguma coisa técnica, explicava ali e tal. Aí eu pegava e fazia assim: "Ah, então quando a gente fala de produto, a gente faz assim, assim, assado. Quando a gente fala de produto, a gente, eh, imagina dessa forma". E aí a pessoa fala: "Espera aí, a pessoa não é tão burra, né, ela sabe um pouquinho". E aí eu acho que eu consegui ganhar um pouco de credibilidade com o meu os times que eu trabalhei, né. Porque de cara eu falava que eu não sabia tal coisa. E como eu tive que evangelizar muito a parte de produto, então para mim ficou, vamos dizer, meio que fácil, eh, pegar, falar que eu não sei de um lado e mostrar o que eu sei de outro, né. Então, eu acho que essa para quem para quem tá se sentindo inseguro, essa é a forma de você se sentir menos inseguro, digamos. Você expor o que você consegue o que você sabe, né. É fácil? Não, porque primeiro você vai ter que entender essa coisa técnica. E por isso que eu falei, eu como a tecnologia do café da manhã até a hora que eu vou dormir, por algumas semanas, às vezes até meses, para poder me sentir segura. E quando vem a síndrome de impostor, né, que eu acho que eu acho que vem, porque fala assim, toda vez que eu começo a trabalhar, vamos supor, se eu for trabalhar com algum numa plataforma de CDCI que eu ainda não trabalhei, eu vou sentir isso, eu vou falar: "Meu, eu acho que eu não manjo", entendeu? Eu acho que eu não sei do que essas pessoas estão falando. Sempre vai vir isso. Por quê? Porque eu já mudei de plataformas e todo comecinho pra mim é isso. Agora, eu acho que eu sofri disso também em produto customer facing, quando eu tinha que aprender muito sobre uma determinada parte da jornada, e eu falava: "Meu, acho que eu não tô fazendo um bom trabalho, eu acho que eu não tô falando com as pessoas certas". Eu acho que todo começo vem isso, né. Mas depois que a gente vai aprendendo e a gente se tem algumas garantias, a gente começa a se a subverter esse medo, a essa insegurança. Mas eu acho que de todos, eu acho que o ponto chave aqui dessa, pelo menos para mim, que faz essa mudancinha, quando eu falo com os clientes. Aí eu sei se eu tô fazendo um bom trabalho ou um mau trabalho, porque aí ou eles estão percebendo o resultado daquilo, ou eles não estão. E aí eu consigo, se eles não estão, eu consigo modificar. E me tornar uma PM melhor, né, digamos assim. Então, eu fiz alguns processos de cocriação, eu acho que esse aqui é um case que eu tenho muito orgulho. Existe o payload do pedido, né, que são, para quem está ouvindo a gente, o payload são os dados que transitam entre as plataformas ali do iFood, né. E é um payload gigantesco, cheio de informação de diversos pontos do iFood. Então vamos supor, imagine que você vai fazer um pedido de comida, então existe esse dado sobre quem é você como comprador, sobre a refeição que você está pedindo. E aí eu preciso do dado do restaurante que você está pedindo. E aí eu preciso do dado do pagamento, então são plataformas diferentes. Só que eu, como plataforma de pedido, eu tenho que consolidar todos esses dados. Meu, que direito eu, plataforma, de pedidos, tenho de ficar mudando as coisas dentro do iFood? E se eu mudava, são 5 anos pra galera se adequar. Óbvio que nem no melhor dos mundos, né, eu ia receber um sim, né. "Ah, leva aí 5 anos para todo mundo se adaptar que tá tudo bem", não. Então o que que eu fiz? Eu fiz um trabalho de cocriação com os diversos times, foram 17 times, pra gente mudar esse payload, mudar a estrutura, mudar a nomenclatura, porque eram nomes muito, difíceis de a pessoa saber o que significava. Então, a minha proposta como designer, aí eu fiz meu papel de designer, como que a gente deixa esses nomes mais descritivos? Como a gente deixa essa estrutura mais enxuta? Porque tem muita duplicação dentro de um mesmo payload. E dependendo do que a pessoa faz, aquele payload trava. E aí a gente tem que dar um purge. O que que é dar um purge? Dar aquela limpada, que nem você dá uma descarga, não, e fala: "Ó, manda esses dados forçadamente", porque essa quantidade de bytes, né, n não, a AWS não permite. Então, a gente precisava melhorar isso. E a tendência, conforme a empresa cresce, é que isso cresça meio desorganizado, então era hora da gente organizar a casa e uma hora vão vir outras ramificações. Então como que a gente desenha isso hoje, pensando num crescimento do futuro? E se o iFood adquirir a Magalu? Puta, vai vender geladeira, vai vender camiseta,
vai vender roupa, né? Então, como que a gente muda? A gente deixa esse payload previsto para esse desenvolvimento futuro, caso ocorra. Então, foi um trabalho enorme, com 17 times, de design mesmo desse payload. E aí, dando um salto, um dia hoje eu acho que ele está como diretor de tecnologia lá de logística. Ele falou assim, Sheila, aquele trabalho que a gente fez, deixa a gente copiar que a gente precisa fazer aqui em logística. Naquela época, eu acho que ele estava como gerente de tecnologia. Agora, eu acho que ele está como diretor. Porque ele viu o valor no processo, ele viu o valor no resultado e queria fazer o mesmo lá na parte de logística, né? Para mim, não precisava de mais feedback de ninguém. Quando ele fez isso, eu já falei, caramba, arrasamos. E depois um outro time que eu não lembro, ainda era dentro de logística, mas era um outro time que estava começando, eu acho que era um produto de dados de logística, que também não tinha PM, tá, nesses 2 cenários, e aí a pessoa de tecnologia queria resolver esse problema lá. E aí pediu o meu board lá do Miro como referência para eles fazerem lá também. Então, ocorreram 2 casos de me pedirem, eu falei, caramba, é isso. Então, será que eu preciso de uma avaliação 360 da empresa para saber que a gente está fazendo um trabalho legal? Sabe assim? Não, para mim, só o fato deles me pedirem uma coisa que a gente fez, para mim, já me sinto a PM mais fodelástica do fundo. Não técnica, trabalhando num produto técnico, né? Muito bom. Manda aí, Daniel, tá no mudo, hein? Manda aí. Cara, né, não, já foi aqui no dedinho aqui já pra desmutar, né? Porque a gente fica prestando atenção aqui, a gente entra num flow aqui, cara, que você vai pensando em muita coisa e é super bacana, porque, né, todos nós somos usuários finais. Então, assim, uma pessoa que não conhece, é muito aquilo do que você comentou, né? O que vocês fazem, né? Quem trabalha com produtos, o que realmente faz, né? Então foram até as analogias que você, Sheila, usou, né? Para falar, olha, eu trabalho dessa forma, o que eu faço, ó, impacta no produto lá, quando você está com fome que você vai pedir, ou quando você vai fazer uma transação, né? Uma transação bancária, ou vai fazer uma compra numa plataforma de e-commerce, né? Isso isso é bacana porque passaram outras pessoas aqui de produtos, né? E alguns deles do próprio Itaú. E o pessoal fala, quando eu falo para algum parente meu que eu trabalho no banco, o pessoal fala, não, mas em qual agência? Né? E aí você fala assim, pô, não, eu trabalho lá dentro do banco, né? E o pessoal acha que banco é só agência, só caixa eletrônico, né? Ou só boca do caixa. Ou é Mas só aí, gerente de assim, conta, né? exato, sou gerente de contas, né? E assim, né, Sheila, acho que você falou muito dessa questão de equipes que você teve oportunidade de trabalhar, né? Então você deve ter aí trabalhou com N profissionais da área de produtos, né? E falando do PM em si, né? Da posição de PM. Hoje, quais são as hard skills, ou se ele precisa ter, né? Pensando numa métrica aí, né? Entre hard skills e soft skills. O que hoje um PM de plataforma precisa para atuar hoje? Ele precisa conhecer mais de tecnologia, ou conhecer mais do negócio? Ele precisa ter um 50-50 aí, ou a balança pende para um lado ou para o outro? Olha, eu nunca parei para pensar em questões de porcentagem, mas eu acho que depende um pouco do tipo de plataforma que você vai trabalhar. A plataforma que a Ingrid trabalha, eu acho que tem um negócio muito mais de tecnologia, tá? Você entende eficiência, você entende melhorias, você entende que você evita problemas. Eu acho que as empresas normalmente não medem o que se evita de problema. Você, Daniel, você é fã da parte de segurança, então você vê valor e de repente perceber essas coisas, mas tem gente que, não, problema eu não quero saber, eu quero saber o quanto que eu vou vender. Cara, se você tiver um problema, você não vende nada. Né? Eu faço muitas analogias com coisas do mundo real. Imagine que você tem uma televisão que a imagem é ruim e o som é ruim. Ela funciona. Só que na hora que você vai assistir o Jogo do Brasil, você vai assistir aquela sua série preferida, a imagem tá uma porcaria.
o som tá horrível. Cara, você vai passar mais nervoso do que conseguir assistir o que você quer assistir. Então, será que você não tá trabalhando num produto assim, quando você não tá olhando ou medindo os tipos de problema que você tá evitando que ocorram, né? Então, eu acho que esse é um, é um, é um viés que eu acho que só infraestrutura é que mede, sabe assim? E aí, no caso das plataformas, eu acho que a gente também olha muito para isso quando a gente quer evitar incidentes, esse tipo de coisa. Nossa, mas eu esqueci porque que eu comecei a falar disso. Porque a plataforma da Ingrid é mais difícil de falar. Porque o Daniel perguntou, né, se um PM que ele quer ir transacionar para a plataforma, Ah, se é. o nível, né, de percentual, ele precisa conhecer 50% negócio, 50% tecnologia, 80% tecnologia, 20% negócio, né? Então, foi muito nesse viés mesmo, né? Então, o tipo de plataforma como da Ingrid, eu acho que a pessoa precisa entender um pouco mais, eu acho que precisa entender um pouco mais da experiência do dev, mais do que do negócio em si, sabe assim? Agora, uma plataforma que nem a minha de processar pedidos, ela é impossível desassociar de negócio. Então, como é muito óbvio, talvez se ela entender mais de tecnologia, o trabalho dela vai automático para o negócio. Então, eu também diria que ela deveria entender um pouco mais da parte de tecnologia, da parte de tecnologia. Agora, se a gente pensar que a gente não está falando com uma pessoa PM que está começando agora, que ela já tem, sei lá, alguns anos de bagagem. Então, o que eu acho, quando ela faz essa transição para a plataforma, ela já domina aquele dia a dia de discovery e delivery. Aquilo já está nela, automático. Quando ela vai para a plataforma, ela vai precisar aprender uma coisa, a parte técnica da coisa. Supondo que ela começou numa empresa nova, ela vai ter que entender o negócio dessa empresa, né? Então vamos supor, eu vou começar a trabalhar hoje no Itaú na parte de cartão de crédito. Tá, eu vou ter que entender a parte negócio e o cartão de crédito. De ponta a ponta, porque minha plataforma vai impactar ali em alguns momentos. Agora, se a pessoa está começando agora como PM e também num produto técnico, aí eu acho que a pessoa vai sofrer muito, tá? Eu, eu diria até que aí eu já vou para um conceito meu, tá? Que é coisas da minha cabeça. Será que o papel de plataforma de PM não deveria ser um progresso da carreira de PM? Você é sênior, você é staff, e aí você fala, putz, agora você vai para um desafio anormal. E aí vai para um produto técnico. E aí você tem toda a bagagem de PM bem sólida, sabe? Eu vi algumas pessoas que tiveram que começar como PM num produto técnico, sem ser técnico, né? Porque se a pessoa é técnica, eu acho que já muda muito, mas sem ser técnico, eu acho que a pessoa sofre demais. Mas, mas vai, uma hora vai, entendeu? Só que aí eu já entro numa outra pergunta. Nesse papel, essa pessoa está sendo PM ou ela está sendo gestora de projetos? Porque se você quer PM mesmo de um produto técnico, que ela vai olhar para cliente, ela vai entender outras coisas, ela vai olhar o lado negócio de tratar uma plataforma, um produto técnico como produto, talvez essa pessoa nem não está fazendo esse papel de PM, né? Porque para ela fazer, eu acho que ela precisaria ter uma base mais sólida de produto antes. Mas aí eu posso estar errada, tá, gente? Ponto de vista aqui total. Cara, ô Sheila, eu concordo com você, mas eu acho que vale muito também das empresas, do nível de maturidade das empresas, assim. Eu mesmo, cara, sou uma pessoa muito ativa no LinkedIn. Eu vejo muitas vagas ali para PMs de plataforma ali que não deixam claro qual realmente o que que eles procuram. Às vezes dá para assim, a gente que conhece um pouco mais, assim, tem um pouco mais de experiência, né? Você olhando o descritivo da vaga, você consegue ver que é um produto totalmente técnico, mas eu tenho certeza que grande maioria das pessoas que vão se candidatar são pessoas que não são tão técnicas e pessoas, inclusive, que estão iniciando agora. Eu super concordo com você. Assim, eu acho que para a pessoa que quer para ela transacionar para um produto de plataforma, eu acredito que ela também tem que ter uma bagagem em produtos, mesmo que seja customer facing ou algo do gênero,
para ela ter dominar um pouco mais essas técnicas que você comentou, né, discovery, o delivery ali, né. E eu até queria até estender, a gente está indo para as finaleiras aqui, muito para a Ingrid, né, porque ela falou que ela era uma pessoa muito mais voltada para o negócio. E aí, ô Ingrid, assim, ó, falando em dificuldade, cara, quando você entrou ali no Itaú, um produto totalmente técnico, cara, quando você chegou, qual foi a principal dificuldade que você, Ingrid, encontrou ali, assim, você vindo de um produto mais de negócio, o que que você se assustou? Falou, caramba, meu, e aí agora? Né? Foi até um ponto que a Sheila falou assim, puta, será que eu tô na área certa? Será que eu não tenho que voltar para onde eu estava? Qual que foi a dificuldade que você sentiu, assim, no início? A minha dificuldade principal foram dados, que é o que a Sheila trouxe mesmo, né. Então como, é um produto técnico voltado para dentro, não tem esse viés de, né, igual, poxa, se a plataforma de pedidos parar, né, vai ter gente com fome e o restaurante não vai vender. Não é tão fácil fazer essa tradução de valor e nem tampouco ter os dados, né. Então, né, minha gestora ela fala que ela me trouxe justamente para isso, para incomodar essa visão que estava muito técnica ainda, pouco produtizada, né. Então, eu não tinha um GA para eu abrir, um Mixpen, uma Amplitude, e sempre o meu método de trabalho era esse, assim, eu abria, olhava os dados, acessava ali, tinha ideias, hipóteses do que eu iria fazer para melhorar esse produto. E chegou e eu não tinha nada disso, né. Não porque os dados não existiam, mas porque não estavam produtizados mesmo, na vi no vise na no viés de fluxo, e jornada, né. Então foi minha principal dificuldade, mas ao mesmo tempo, quando você tem a sua principal dificuldade, talvez seja o lugar que você vai atuar, né. Então logo eu entendi que eu tinha que atuar nisso para me dar mais visibilidade do que fazer no próximo sprint, né, no próximo ciclo. E quem não tem dados, tem boca, vai a Roma, né. Então eu fiz muitas conversas, chamei muita gente para conversar e entender quais eram os problemas, comecei a mapear e tal. E aí fui me encontrando, percebendo que um produto técnico também tinha uma adoção, também tinha retenção, também tinha todas as métricas que eu achei que por hora eu achei que não existia e que eu ia ter que aprender tudo de novo, né. Então foi isso. E aí hoje estou aí lutando e evangelizando pra gente ter mais dados, para conseguir tomar uma decisão, mais dado centrada ali, né, mas continua sendo um desafio muito grande para mim ainda. Boa, muito bom, muito bom. Ô Sheila, indo para as finais aqui, eu queria que você, eh passasse uma mensagem para a galera, principalmente aqui, a gente falou muito sobre isso, mas pessoas que vão ouvir, pessoas que já conhecem seu trabalho, já leram seu livro, já são produtos que querem entrar para a área de produtos de plataforma de fato, porque às vezes acabam tendo sinergia. Qual é assim, eu até fiz essa pergunta no início, mas eu queria que você sintetizasse, assim, o que que antes da pessoa, uma pessoa que é um produto que a gente falou muito customer face e ela quer migrar para produto de plataforma, que ela poderia se preparar antes, entendeu? Assim, o que que ela poderia pensar antes, estudar antes, além de ler seu livro, que é super bacana, mas o que que ela poderia se preparar antes realmente de ir para uma área? Eu sei que depende muito de qual produto, mas de qual plataforma que ela quer ir, qual é a empresa. Mas se você pudesse dar uma dica aqui, assim, bem generalista, assim, como a pessoa se prepara para fazer essa transição aqui de carreira, sabe? Pô, Serginho, eu não passei por isso e eu não conheci até hoje ninguém que falava assim: "Nossa, meu sonho é trabalhar com plataforma". Ao contrário, quando a pessoa cai numa plataforma, ela fala: "Caramba, como que eu saio dessa?", né. Eu não conheço ninguém que falou: "Eu amaria trabalhar com APIs", né. Mas eu Talvez acho um que dev, né, que quer sair da área e quer mudar um pouco o escopo, né? isso, aí eu já enxergo um pouco mais, mas assim, o que que eu acho que, pode acontecer a eu já enxergava isso um pouco antes da inteligência artificial, mas eu acho que vai potencializar um pouco mais. Vai ter mais PMs de plataforma do que de produto customer facing, questão de números, o volume. Porque assim, quanto mais inteligência artificial, mais estruturado precisa estar a as bases, né. Então, muito dado por aqui, para lá
infraestrutura e tarará. Então eu acho que vai ter cada vez mais, exigir mais o número de PMs de plataforma. Então a pessoa vai ter que fazer essa mudança antes dela querer, né? Ela vai ter, porque é o que vai ter disponível de vaga no mercado. Então, o que eu acho que a pessoa pode começar é entendendo o básico. O que é o básico, né? Eu acho que tem uma parte que é arquitetura, mas você não vai aprender a desenhar uma arquitetura, você vai entender. Existe uma entrada de informação. Como que entra? Existe uma API, mas você não precisa saber qual que é, você precisa saber que existe uma API, o que essa API significa nesse meio de caminho. Tá, aí depois disso você tem um back-end, legal. Aí já fica muito mais profundo. Mas as informações precisam ser salvas em algum lugar. O que é banco de dados? Existem alguns tipos. Você não precisa saber os nomes, mas saber que existe um do tipo A, um do tipo B. Aí, por que existe dois? Né? Então, eu acho que essa base estrutural a pessoa pode ir um pouco atrás. Depois disso, ou né, concomitantemente, o que engloba um produto plataforma? Então, para mim, tem duas coisas, né? Que é como é o design dessa API, porque as pessoas vão usar, então quanto mais fácil de usar, melhor. Quanto menos ela tem que consultar uma documentação, melhor. Só que se ela for para documentação, e normalmente vai, essa documentação tem que estar, assim, linda de morrer, fácil de entender. Então, estudar um pouquinho o que contempla a experiência do dev. Porque quando a gente fala em experiência do usuário final, como a gente também é usuário final de vários produtos, tá muito fácil para a gente testar alguma coisa e falar, tá, entendi que aqui tá difícil, aqui tá chato. E do dev? O que torna uma jornada de dev chata? O que torna uma jornada de dev difícil, né? Então eu iria por esse caminho, entender coisas estruturais essenciais, né? Eu acho que não precisa conhecer tudo, mas saber algumas diferenças, o valor daquilo. Nos sites, o valor vai estar escrito. Qual que é a vantagem de usar o gateway da Amazon para API? Entendeu? Vai estar lá. De vários termos técnicos, mas vai ter lá alguma explicação em termos de valor. E depois, a experiência do dev. Eu acho que essa é a base. E se forem ter entrevistas, eu acho que seria mais ou menos isso que as pessoas perguntariam, né? Tipo, como que você fez tal coisa? Como que você implementou tal plataforma? Quais as APIs? Por que era essa? E, né? Como que você fazia para tornar isso fácil para o dev usar? Né? E aí eu acho que você vai ter alguns argumentos ali do que você estudou, se não for exigido que tenha tido realmente uma experiência no assunto, né? Perfeito. Daniel, vamos lá. Teça as suas considerações finais. Que aula. Me desculpe, gente, eu vou ter que assistir esse episódio, eu, Sérgio, umas 20 vezes. Eu tenho o prazer de poder editar os episódios que eu fico assistindo aqui. Cara, que aula a Sheila deu, que aula a Ingrid deu. Mais um dia que a gente teve aqui a sorte de ter tanto conhecimento aqui, de ter tantas pessoas falando coisas importantes aqui pra gente. Não só pra gente, a gente conseguir ter a oportunidade de passar isso para as várias outras pessoas que a gente vai passar. Meu amigo, suas considerações finais. Bom, acho que agradecer aí a Sheila, agradecer a Ingrid, né? Prazer aí de conhecer vocês e aprender muito mais. A gente, é o que o Sérgio falou, né? Assistir o episódio de novo para pegar mais conhecimento ainda, né? Porque é que nem um filme, né? Eu gosto de assistir filmes assim desde sempre. Então, com os filmes que eu gosto, eu vou lá e assisto. Sei quando tá passando, ou quando tá lá no streaming lá e não tem nada novo, eu vou lá e pum, coloco pra assistir. Então, às vezes, tem episódios aqui que a gente fez que, cara, às vezes tá aqui sem fazer nada, fala, pô, vou colocar aqui, vou assistir, ou vou só ouvir, às vezes tá na academia, vou fazendo alguma coisa, a gente acaba fazendo isso. E acho que para mim, que eu não sou da área de produtos, ter 3 profissionais aqui, né, incluindo logicamente o Sérgio, para mim é de grande valia, porque é conhecimento que eu vou agregando aqui para mim e que talvez lá na frente eu use para alguma atividade ou onde eu esteja trabalhando. Ou até mesmo na posição contrária, né,
numa reunião que esteja com PMs e eu não vou ser um zero à esquerda, né? Eu não vou estar entendendo o que o pessoal está falando, né? Então isso é super bacana. Então acho que agradecer aí a Sheila. Lógico, o livro dela, eu vi aqui tá na Amazon, né? Para aquisição, tudo super bacana. Talvez eu adquira ele para ler por curiosidade minha, né? De saber um pouco mais aí, mesmo não sendo da área. E agradecer a Ingrid aí também, pô, prazerzão conhecê-la e também entender também, conhecer o trabalho que ela está realizando hoje dentro do Itaú. Boa, inclusive, cara, você falou um ponto importante e vocês, meninas, estão contribuindo para isso. Diariamente, recorrentemente, né? Diariamente eu estou recebendo mensagens. Hoje mesmo eu recebi 2 mensagens aqui no WhatsApp de pessoas que vão fazer entrevista na semana que vem, uma que vai fazer para estágio da área de produtos e uma que vai para uma posição de júnior para pleno. E eles me perguntaram assim, Serginho, me dá algumas dicas, tal. Eu estou sendo até repetitivo, para cada pessoa, dependendo do contexto, eu indico um episódio do programa, tá? Eu sempre falo, cara, eu dou algumas dicas, mas eu falo, ó, assiste esse episódio em si, por exemplo, esse que vai fazer uma entrevista para estágio no Itaú, eu sugeri aquele episódio que a gente gravou com o Olin, o Deus, e com a eu não esqueci o nome dela, que era de atuação e seleção também, que eles deram várias Aquele que a dicas. gente gravou lá na Lá Faria no Lima, né? estúdio do Itaú, na Faria Lima. A gente grava no estúdio do Itaú também. A gente é dono de tudo lá. A gente é dono de tudo. Domina tudo. E a gente está nesse nível de conseguir, assim, trazer pessoas que a gente consegue indicar o episódio, dependendo do contexto da pessoa, para a pessoa realmente adquirir mais conhecimento e se preparar para uma entrevista, se preparar para uma mudança de carreira. Então, eu acho que o que a gente faz aqui é muito valioso e agradecer demais vocês por vocês contribuírem com isso, vocês disponibilizarem tempo de vocês aqui sem cobrar nada, inclusive, para contribuir. Agradecer a Ingrid, né? A Ingrid já tá igual a Gil aqui, tá virando nossa sócia. A gente tem agora outros trabalhos que a gente vai fazer meetup ao vivo aí também. Te agradecer, Ingrid, também. E eu vou falar para você aqui, fazer uma pergunta para você, já para a Sheila se preparar, para não pegar de calças curtas aqui. Te agradecer, eu quero que você tenha essas suas considerações finais e faça uma indicação de um livro para a galera aqui, Ingrid. Pode ser qualquer livro, tá? Seja técnico, não técnico. E para Sheila, eu quero que ela indique o livro dela, claro que a gente já vai indicar, mas que indique um outro livro além desse também, tá? Legal. Poxa, queria agradecer, né, o papo aí, os meninos, a Sheila. Quem quiser me encontrar aí, né, tem minhas redes sociais aí, que é @produdiz, com Z no final, e meu LinkedIn, né, e meu Spotify também ali, que eu também faço conteúdo, de carreira, de produto e tal. Eu vou repetir uma recomendação que eu fiz recentemente, de ler mais ficção. Eu acho que tem muitos livros bons de negócio, de produto e tal, mas eu tenho lido também, saindo um pouco, e eu até falei disso no episódio aí recente com o Kevin, que ler Sherlock Holmes às vezes ajuda mais do que os livros de negócio, né. Então minha recomendação é sair um pouco da caixa, eh, ter mais cultura, né, mais engajamento e repertório, talvez te ajude a ser uma pessoa de produto melhor ali, né. Então eu não recomendo nenhum em específico, mas leia mais ficção e eu gosto muito de autoajuda, eu leio muito autoajuda, sei que muita gente não gosta, mas eu gosto muito. Agora eu estou estudando muito sobre marketing também, então, eu recomendaria sair um pouco da caixa e procurar livros, diferentes mesmo. E só agradecer aí aos meninos e a Sheila pelo tempo. Boa, valeu. Sheila, novamente, muito obrigado pela sua contribuição aqui. As portas do canal estão abertas para você. A hora que você quiser vir aqui conversar com a gente, fique super à vontade, tá bom? E aí, gosto, assim como pedi para o Daniel para indicar suas considerações finais e faça a indicação, além do seu livro, claro que a gente super vai indicar aqui também. É, indica um outro livro que você acha que é importante aqui, seria importante as pessoas ali lerem. Bom, gente, eu agradeço o convite. Peço desculpa por ter monopolizado as respostas aqui. Eu já sou muito apaixonada por esse assunto, então por isso que eu acabo falando, às vezes, muito muito além do que eu deveria, porque eu amo mesmo, assim, algumas pessoas que conversam comigo falam: "Sheila, tipo, você é apaixonada por plataforma e tal", mas eu já era apaixonada por produto e tal, então e aí o desafio técnico me deixou ainda mais apaixonada, porque é uma superação própria. Imagina que você vai correr a Ironman.
É a sua superação, por mais que tenha 1 bilhão de pessoas que ganham na sua frente, é a sua superação, sabe. Então pra mim é a minha superação. Qual livro eu recomendaria? É uma dica que eu acho que eu esqueci também. Quando eu me perdi e eu não sabia por onde eu começar, eu fui olhar pra escola clássica. Eu não olhei pra escola digitalizada, eu olhei pra escola clássica, marketing. A a escola, o ensino de produtos vem do marketing, né, eu até falo isso no livro. Então eu fui olhar para isso. E plataforma também vem do mundo físico, que é a coisa que você falou, né, Serginho, do carro, que o Daniel ia adorar. A plataforma vem de carros. Isso Um aí. pouquinho antes vem de bateria, lá da Black& Decker, tem uma história ali. Mas aí eu acho que se consagrou nos carros ali, eu acho que é o exemplo mais tangível que a gente tem. Então eu vou dar uma indicação, são 3 indicações. Tem um livro enorme, do Kotler, Administração de Marketing. Ele não é para você ler de ponta a ponta, ele é um livro para você consultar e dali, no fim dos capítulos, tem referências 1000 de outros livros. Mas é um livro caro, tal, e que é traz muito pouquinho sobre o produto, mas eu uso ele como meu guia inicial para eu saber os caminhos que eu devo ir quando eu quero saber determinado assunto. E aí, falando de produto, tem 2 livros pequenininhos, chamado Gestão de Produtos e Marcas, 2 com esse mesmo título, da FGV. São bem pequenininhos. E ali você vai entender a escola clássica mais a fundo. E ali você vai olhar que tudo que você sabe sobre produto, Canvas, como organizar as informações e tárárá, vem da escola clássica do marketing. E aí quando você tiver isso muito enraizado, quando você tiver isso muito seu, você consegue fazer gestão de qualquer produto. Aí você vai ter que entender as especificidades do produto. Então, assim, óbvio, o meu livro é um guia muito mais direcionado para quem realmente está indo saindo de produto customer facing para plataformas ou produtos técnicos em geral. Mas se você quer assentar essa bola no chão, se sentir, assim, segurança em qualquer produto, olha para a escola clássica, e aí esses 2 livros são curtinhos, e lá você vai ver que tem discovery, desde que eles chamam de piloto, hoje a gente chama de discovery. A parte de pesquisa sempre existiu antes de lançar produtos. Então a gente vai ver que tudo no digital é uma releitura acelerada. Porque no marketing você vai ver que às vezes leva anos para lançar um produto, e geralmente produto físico vai ser mais demorado mesmo. Mas aí a gente adiciona o processo de agilidade para a gente descobrir as coisas mais rápido e blá-blá-blá. Então, tem um tempero a mais no digital, mas não é novo, né. E aí o que que é a plataforma? É um meio de caminho que também não dá para ser tão rápido como o produto customer facing, então a gente chega num meio de caminho de que, putz, não dá para ser tão rápido, mas dá para também não precisa levar anos para lançar uma plataforma. Então, eu acho que olhar para a escola clássica traz essa segurança de algumas coisas, sabe. Galera, é isso então. Espero que vocês tenham gostado desse super papo que a gente teve aqui com as meninas, com a Índia e com a Sheila. Acho que vários aprendizados, tá bom? Fiquem bem. Até o próximo episódio. Nunca se esqueça, se inscreva no canal, ative o sino, compartilha com todo mundo, que eu acho que a gente tem muito aqui para contribuir com a comunidade, seja de produtos, de tecnologia, de segurança. Eu acho que no final do dia a gente sempre quer contribuir. Valeu, galera. Fiquem bem. Até o próximo episódio. Valeu!